Bom, o livro sobre o qual a gente vai conversar hoje é O Arco de Vira-Réu, do autor Antônio Cestaro, que traz uma discussão muito interessante sobre um tema que eu adoro, que é a saúde mental. Entretanto, eu preciso dizer logo no começo da resenha que eu não sei muito bem como expressar minha relação com esse livro. Eu não sei, inclusive, se eu consegui alcançar tudo que o autor queria me comunicar nesse texto, porque a linguagem dele é extremamente poética e eu já falei para vocês algumas vezes, eu vou reiterar aqui, de que eu tenho uma dificuldade com poesia. Normalmente a poesia não me emociona, não me toca, eu não sei se é uma dificuldade de compreensão dessa estrutura de texto ou o que, mas assim, eu tenho, é como se fosse meio que uma barreira para minha identificação com o texto poético. Eu gosto muito de textos que trazem uma prosa poética. Quem fala muito bem, com muita propriedade de prosa poética, é a Lina Aimee, do Little Doll House. Eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês onde ela fala sobre isso. Mas, nesse caso aqui, essa prosa poética foi um pouco difícil para mim. Eu não conseguia me conectar com a história em alguns momentos, embora eu tenha gostado da experiência mais global. Bom, Arco de Vira-Réu traz a história desse narrador que vai falar do próprio irmão que foi diagnosticado com um transtorno mental e como ele lidava com esse irmão, como ele tentava buscar uma lógica naquele oceano de loucura, digamos assim, como Machado de Assis poderia dizer em O Alienista. E como ao mesmo tempo assim, que ele ia em busca dessa lógica, ele ia perdendo a própria lógica, a própria razão. Então, essa sinopse me chamou muita atenção quando a editora ofereceu esse livro e foi isso que me fez entrar em contato com essa história. Esse livro é dividido em 4 partes. A primeira parte, que foi uma das que eu achei mais interessantes, fala da família. A família desse narrador, né, que inclui a mãe, que inclui esse irmão, que inclui outros parentes próximos, e como é que essa dinâmica familiar é estruturada. Uma coisa que eu achei muito bacana é que no primeiro capítulo de cada parte, o autor coloca epígrafes muito bem escolhidas. Muitas vezes acontece aqui. Eu adoro livros que têm epígrafes, eu sempre leio as epígrafes e busco relacionar ao tema do capítulo, e do livro em geral. Mas muitas vezes a pessoa não é tão feliz na escolha, mas eu acho que nesse caso ele foi muito bem sucedido. A primeira epígrafe é: todas as famílias felizes se parecem. Cada família é infeliz à sua maneira. É uma epígrafe super conhecida de Tolstói, Ana Karenina, e que nesse primeiro capítulo, quando ele vai falar da família, das relações familiares, da dinâmica familiar, da novela familiar, nessa relação com a doença mental, eu acho que essa frase se encaixa muito, muito bem. Foi a parte que eu mais gostei do livro, quando ele fala das relações familiares e de como é lidar com alguém que tem um transtorno mental na família. A segunda parte em que o narrador vai falar de Pedro, que é esse irmão com transtorno mental, da loucura propriamente dita e dessa busca dele de alguma razão nas falas do irmão. O irmão traz falas delirantes, que são falas fragmentadas, desconexas, próprias do delírio. O irmão tem um delírio com conteúdo militar, conteúdo persecutório. É bem interessante, isso é muito frequente também em pessoas que têm esquizofrenia, que estão bastante delirantes. E ele tenta encontrar alguma lógica nessas falas do irmão. Essa parte não foi tão interessante para mim quanto a primeira, mas foi ainda assim bastante interessante. E a epígrafe é a seguinte: a busca da sanidade pode ser uma forma de loucura. Frase de Saul Bellow. Nunca li esse autor, mas eu ouço bastante falar dele. Também achei que foi uma epígrafe muito bem escolhida, porque essa busca de razão, de lógica na fala do irmão, e acabar se misturando com a própria busca do narrador, da sua lógica, que vai se fragmentando aos pouquinhos. A terceira parte fala do adoecimento do próprio narrador, quando ele se percebe inicialmente cada vez mais confuso, cada vez mais desorganizado psiquicamente, e no momento em que ele, inclusive, está tão desorganizado que ele deixa de perceber a própria desorganização. E a epígrafe é: às vezes a resposta apropriada para a realidade é se tornar insano. E aí nós temos Philip K. Dick, que é um autor incrivelmente insano, brilhantemente insano, e que traz um monte de questionamentos bastante instigantes para a gente. E essa frase dele: às vezes a resposta apropriada para a realidade é se tornar insano, como se o transtorno mental, a loucura, a doença mental, a desorganização psíquica fosse essa resposta para uma recusa em se adaptar a uma realidade adoecedora, a uma realidade insana, como se insana não fosse a pessoa que se desorganiza, mas a realidade que é tão absurda que a pessoa se recusa a se adaptar àquela realidade e cria a sua própria. Eu falei isso quando eu discuti numa resenha, acho que um texto daquele livro, Literatura e Psicanálise,
e que discute Garota Interrompida, e acho que também tem textos do Lima Barreto, da época que ele ficou internado num manicômio, e que ele discute muito isso, essa questão da realidade, adaptação à realidade, não adaptação à realidade como uma forma de rebeldia, entre aspas. E aí a gente entra numa outra seara complicada, a questão do querer, não querer, consciente, inconsciente, que eu não vou discutir aqui porque não vai caber e não vai dar tempo. Mas eu achei bacana essa epígrafe dele. E as discussões as quais ela leva. E a quarta parte do livro, que é o fechamento, que tem como epígrafe: as únicas mentiras pelas quais somos realmente punidos são aquelas que contamos para nós mesmos. V.S. Naipaul, não sei como é que pronuncia, e não conheço esse autor, nunca ouvi falar. E aí essa última parte foi complicada pra mim, porque eu acho que eu não entendi, eu não sei nem mesmo como traduzir pra vocês esse final, porque eu fiquei muito confusa. É como se ele trouxesse no final uma retrospectiva, uma avaliação em retrospectiva do que ele vivenciou do meio do livro pra cá. E aí ele traz alguns elementos como se fosse assim, como se a desorganização psíquica do narrador fosse anterior ao que a gente acha que foi. Como se ele já tivesse desorganizado e delirante muito antes do que a gente imaginava. Então, alguns elementos que ele dava como certo e que a gente assumia como certos também não eram tão certos e tão reais, entre aspas, assim. Então, essa na verdade não é nem uma resenha, é uma impressão de leitura, é uma apresentação desse livro, como eu disse no vídeo de livros recebidos, de livros lidos, aliás. Foi um livro interessante pela temática da saúde mental, por passagens muito bonitas, muito poéticas, mas ao mesmo tempo essa prosa poética talvez tenha me atrapalhado um pouco, tenha complicado a minha interpretação, a minha compreensão um pouco, porque às vezes era poética demais para mim. E essa poesia não me alcançava e não facilitava a minha compreensão. Mas, como eu digo, eu fiquei, na verdade, querendo que ele tivesse trabalhado mais a relação familiar. Tinha um primo que era uma figura muito importante nessa família, que era alguém que não se afastava de Pedro, né, o irmão que tinha transtorno mental, e do próprio narrador, quando eu comecei a se desorganizar. Pedro não se afastava, Pedro se aproximava, mas Pedro era artista e ele queria transformar esse discurso ilógico numa produção artística. E aí eu queria conhecer mais da família, eu queria conhecer mais dessa relação. Na minha opinião, foi a parte mais interessante, mais bem construída. Por isso que eu disse no outro vídeo, que é como se fossem 2 livros ou mais livros dentro de um único livro. Porque tinha partes que eu gostava muito e tinha partes que eu achava muito esquisitas, que eu não entendia. Que eu achava que o autor tinha dado um voo, ia lá longe, depois eu tentava voltar, mas não voltava como daquela primeira parte. É isso. Se você gosta da discussão sobre saúde mental, se você gosta de ler sobre questões de saúde mental, esse é um livro bastante interessante para você pensar algumas coisas, especialmente se você gosta da discussão de saúde mental e família. Arco de Vira-Réu, autor Antônio Cestaro. Se você gostou desse vídeo, clica aqui embaixo no gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui no botãozinho vermelho aqui ou aqui, nunca sei. E aí, sempre que tiver um vídeo novo, você recebe uma notificação na sua caixa postal. E se quiser deixar algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta, ou apenas um oi, pode ficar à vontade. Um beijo, até mais. Tchau.